Eu sou Paulo Rafael e estamos começando o programa Tu Diz, onde sua voz encontra lugar. Aqui teremos a cada podcast um tema que te afeta. Hoje, nossa pauta é acesso à cultura. Confira a programação. Hoje vamos relembrar a imortalidade do poeta e jornalista Alci Araújo Cavalcante, figura histórica para a cultura mapaense. E falaremos sobre uma iniciativa de fomento ao teatro local desenvolvida no bairro do Muca. Mais adiante, vamos conversar sobre o cenário do cinema regional, trazendo uma entrevista com o projeto Cine Pupunha. E, ainda neste programa, conheceremos a Galeria de Arte localizada na sede da TV Amapá e conversaremos com Alexandre Brito, organizador do festival Imagem em Movimento. Quem fala com a gente agora é a nossa repórter Luana Badini. Esse mês, comemoramos o centenário do nascimento do poeta e jornalista Alci Araújo Cavalcante. Nascido em Peixe-Boi, no Pará, em 1924, Alci foi poeta, editor, noticiarista, diretor, colunista, articulista e editorialista de vários jornais amapaenses. Foi agente fundamental na criação da Escola de Artes Cândido Portinari e do Teatro das Bacabeiras. Suas obras, do Cais, dos Anjos, das Borboletas, do Jardim Clonal, dos Marinheiros e de tudo que merece ser amado, transcende fronteiras. Agora, falando de teatro, vamos conhecer uma proposta inovadora com o repórter Micael Marques. O Centro de Experimentação Artística e Cultural Encanto dos Alagados surgiu a partir da necessidade de lazer dentro de uma área de ponte, no bairro do Muca. O espaço funciona há 13 anos e foi criado por Werner George, que construiu o lugar em sua própria morada. O projeto já serviu de palco para espetáculos conduzidos por grupos locais e nacionais, entre eles Dandes de Mato Grosso do Sul, Maria Cutias de Minas Gerais e Manjericão do Rio Grande do Sul. O público, montado pela comunidade, passou a receber estas atividades, além de ações pontuais realizadas na Páscoa e no Dia das Crianças. Esta iniciativa é responsável por levar a arte para a localidade e George fala sobre isso ao abordar suas motivações. Pois é, e aí eu sempre ficava assim com aquele intuito, eu não tenho que fazer alguma coisa para trazer para esse pessoal. E eu sempre tive assim, um pensamento de levar o teatro, de levar as artes para quem não tem condição de ir lá no Teatro das Bacabeiras assistir. E aí foi quando eu comprei essa casa aqui, eu vi que tinha um espaço grande na frente, eu digo, não, vou fazer um tablado enorme aqui, vou fazer as minhas apresentações aqui. E aí foi quando eu construí o primeiro tablado, esse daqui é o terceiro. Construí o primeiro tablado, começamos a fazer as apresentações, teve grande aceitação da comunidade, grande aceitação dos vizinhos. Quando foi o ano? Isso foi o ano de 2010. 2010. E aí a gente já está aqui com o espaço já há 13 anos. E durante esses 13 anos ele teve várias transformações. Não era esse espaço que tu tá vendo aqui. Era apenas a casa, um modesto tablado aqui na frente. Iniciativas como a de George fomentam o cenário artístico amapaense e transformam a arte em possibilidade. Teatro Marco Zero, no Perpétuo Socorro, e o Galpão do Grupo Cangapé, no Araxá, também atuam a partir deste propósito e se posicionam como lar dos espetáculos locais. Chegou o momento da nossa repórter Luana Badini bater um papo com a galera do Cine Pupunha. Vamos lá, Luana? Oi, Paulo. Estamos aqui na Unifap com os integrantes do Cineclube Cine Pupunha, os estudantes Ian Reis, João Pedro dos Santos, Igor Cardoso, Luana Costa e Lucas Carvalho. Como vocês acreditam que podem influenciar na cena local através do cinema? Programas de incentivo à cultura são importantes porque a gente começou o nosso trajeto, todo mundo, ou quase todo mundo, a partir deles também. A gente viu muito essas coisas se desenvolverem aos poucos a partir dos olhos da molecada que estava começando a aprender, assim. Então a gente está pegando um trem andando e começando por esse caminho, a gente sabe que é esse que a gente quer trilhar também, que é o mais correto a partir do nosso ponto de vista agora, do nosso contexto local, principalmente com os editais vindo. Acho que é hora de a gente pensar em como que essa educação pode fazer com que esses olhos sejam abertos para esses potenciais, sejam eles
quais forem. Qual a importância do projeto para a valorização do cinema? A gente acredita que com a organização do projeto, principalmente nas universidades, e a gente planeja também para outros lugares, que tenha uma maior acessibilidade para as pessoas, assim, tipo, sobre a área do cinema, sobre as histórias que a gente quer mostrar e que são contadas no nosso cinema. O propósito do Cineclube é meio que trazer um cinema que não é tão visto assim, um cinema que está ao nosso redor, faz parte da nossa história, faz parte do nosso cotidiano. A gente faz parte, mas muitas das vezes, e a gente não dá tanta atenção. Então, o propósito do Cineclube é que esse cinema seja mais acessível e as pessoas encontrem ele. Como vocês acreditam que o cinema precisa ser na atualidade? Então, eu acredito que pensar no cinema, né, a responsabilidade do cinema em momento atual é levar em consideração toda a matriz do que nos torna parte desse território onde a gente compõe arte, de onde a gente fala de cultura em base da nossa própria realidade. Eu acho que dizer isso é a gente tentar levar o discurso dessa particularidade da região que a gente vive para outras pessoas, para o externo, para que dessa forma as pessoas encontrem beleza também e encontrem um pouco mais de significado no que a gente está fazendo aqui, entendeu? Eu acho que é muito importante isso também, a gente levar para fora, não só a gente, quem produz cinema, levar para fora aquilo que faz parte do seu convívio, da sua vivência, sendo uma pessoa da capital, sendo uma pessoa do interior, né? E como essa realidade dela se constrói, como ela consegue construir essa realidade dentro do cinema, através do cinema. Eu acho que esse é o grande papel do cinema na atualidade. O que vocês querem passar a partir desse projeto? Qual imagem? O que personifica vocês? Acho que a imagem que a gente quer passar com o Cineclube é de que o cinema, ele é próximo da gente, ele é uma realidade que a gente pode ver que às vezes é meio distante, mas não necessariamente é tão distante assim. Às vezes coisas que são muito naturais pra gente, como diz aquela frase, né? Cultura é feijão com arroz, tem que estar na cesta básica. Então, tudo que é mais simplório, a gente pode estar vendo como outros olhares, assim, sabe? Partindo do Cineclube. Quando a gente provoca certas conversas sobre, como foi comentado, né? O âmbito político, o âmbito artístico, a gente não necessariamente está falando de coisas que só são fora da nossa bolha, mas que de fato vem de dentro para ir para fora, assim, sabe? Tipo, então eu acho que estabelecer essa comunicação com essas pessoas no Cineclube para conversar certos assuntos, para levantar certas problemáticas, para ver o lado artístico das coisas, é uma das coisas que podem estar compondo os princípios, assim, do Cineclube, assim, sabe? Eu acho que é isso. Acho que um propósito também do nosso Cineclube é que se a gente puder, através do cinema, atingir ou levar esse conhecimento para uma pessoa sequer, tipo, num grupo grande, já vai valer a pena. Porque eu acho que esse Cineclube tem que carregar. Eu acho que se a gente conseguir atingir uma pessoa, levar esse conhecimento para uma pessoa e essa pessoa for buscar mais coisas além do que a gente está passando lá, acho que já vai valer a pena. Apresenta a gente, vai. Somos o Cine Pupunha. O Festival Imagem em Movimento é historicamente importante não só para o estado, como também para o norte, por ser o primeiro festival de cinema da região. Eu tenho a honra de receber o cineasta Alexandre Brito, fundador e organizador do FIM. Alexandre, conta pra gente como foi naquela época e o que o festival representa hoje para Macapá. Na verdade, a gente começou a perceber o potencial que o festival tinha de estimular a produção amapaense já antes da primeira edição acontecer, porque como a galera que era o núcleo da organização da primeira edição, muitos já ainda estavam nas universidades de comunicação, produzir antes do festival acontecer para poder exibir o seu filme na primeira edição. Então olha só que louco que é isso, né? O festival já deu um burburinho na cena audiovisual da cidade antes dele acontecer a primeira vez, porque a galera começou a produzir para mostrar, fazer um festival de cinema experimental que fizesse circular aqui no Amapá alguns trabalhos que dificilmente por outra maneira chegariam ao público amapaense.
Lembrando que a gente está falando de uma época em que não tinha YouTube, a internet aqui, a maioria era discada, então o canal online era impensável para aquela época. Basicamente o que a gente tinha de janelas de exibição de audiovisual eram a TV clássica, né? Portanto, muito difícil de ser acessada por um produtor independente. A gente tinha as salas de cinema, porém nenhum cineclube, nenhuma sala que recebesse material alternativo. E então a gente resolveu construir essa janela, criar essa própria janela que conectasse o público amapaense a trabalhos experimentais dentro do cinema, dentro do audiovisual. Na primeira edição, a gente conseguiu realmente transcender as fronteiras, trazer material de outros países, trouxemos materiais de realizadores paraenses e já exibimos material de realizadores amapaenses na primeira edição. Então, foi um evento que atraiu pouquíssimas pessoas, a gente colocou lá no Teatro das Macabeiras, né? O primeiro evento foi lá. E lá, salvo engano, tem capacidade para 800 pessoas. E a gente não conseguiu colocar nem 50 pessoas, então ficou aquele vazio, né? Um auditório gigante. Alguns gatos pingados ali, 30, 40 pessoas. Então, assim, sendo bem honesto, eu só vejo progresso. Tá certo que talvez essa rampa não seja tão íngreme quanto a gente gostaria que ela fosse. Ela é mais assim, né? É muito lenta, né, essa subida que a gente está fazendo, mas a gente está subindo. E é isso, com subindo eu quero dizer, a gente está melhorando, né? Ano passado a gente teve o primeiro filme amapaense selecionado pelo júri oficial do Festival de Gramado, que foi o Solitude, a animação da Tami Martins e do Aron Miranda. São esses criativos que sabem que indo para um festival eles vão se abastecer de ideias, de referências que eles não vão encontrar em lugar nenhum do mundo. Alexandre, muito obrigado por ter participado do nosso programa, por ter vindo aqui bater um papo com a gente. E agora chegou o momento de saber o que os nossos ouvintes têm a dizer. A gente vai bater um papo agora com a Elisa, universitária, lá do bairro Zerão, para saber o que ela tem a dizer sobre isso. E aí, Elisa, o que tu acha do cenário cultural do Amapá? Quais são os teus espaços culturais favoritos? Conta um pouco pra gente. Oi, Paulo, um prazer estar falando com você aqui. Meu nome é Elisa, para quem está me ouvindo. Eu não sou daqui de Macapá, eu sou de Salvador, Bahia. Estou morando aqui há cerca de 8 meses, mais ou menos. E assim, o cenário cultural do Amapá, para mim, de Macapá principalmente, que é a cidade que eu tenho contato, que eu vivo, poderia ser mais explorado. Eu sinto que o estado, a cidade tem muita cultura para ser mostrada, mas eu acho que falta políticas públicas que demonstrem a cultura e que apresentem a cultura principalmente para os turistas, né, que é meu lugar de fala. Então, é isso. Tem mais um? Bom, eu acho que a Fortaleza de São José do Macapá, né, é um espaço que é turístico, mas um espaço também que é cultural, porque é um espaço que é rodeado de histórias daqui, que poderia também ser mais explorado, mas que reflete muito, assim, a história da criação do Estado, os povos, né, que eles acabaram também participando dessa construção. É isso. E também o Museu Sacaca. Eu acho que o Museu Sacaca conta uma história bem legal, assim. Chegou a hora de fazer uma breve tour pela Galeria de Arte da Rede Amazônica Amapá, com o repórter Micael Marques. A partir da valorização do cenário regional, o espaço Felipe Daou recebe diferentes exposições de artistas locais e se destaca como um ambiente gratuito de acesso à cultura. No momento, o lugar recebe o artista plástico Carlos Cantuário, com a exposição de O Som da Mata e o Rufar dos Tambores. Uma das estreantes do espaço foi Graça Andrickson, com seu conjunto de quadros que homenagearam os ipês amapaenses, denominado Ipês, Flores e Abstratos. Janaína Luz, responsável pela exposição Metamorfose, e Silvia Marília, artista dos quadros Linhas e Cores do Meu Lugar, também já tiveram a oportunidade de estar no local.
O espaço fica localizado na sede da Rede Amazônica e funciona a partir de agendamentos. Para ficar por dentro das exposições e artistas convidados, acompanhar as redes sociais do jornal. Aqui é Micael Marques para o podcast Tu Diz. Quer mandar sua pergunta ou discutir sobre os temas que falamos aqui? Faça parte do podcast. Afinal, esse é o podcast do povo, Tu Diz, onde a voz encontra lugar. E esse é mais um podcast chegando ao fim, e com esse tema de cultura que nós levantamos ao decorrer do programa, eu acho muito importante ressaltar que nesse último ano a cultura foi fundamental para o Amapá, teve um incentivo muito grande por parte do governo, e teve também eventos de proporções gigantescas que a gente não tinha presenciado antes, inclusive um evento que durou uma semana na União dos Negros Amapaenses, que foi o Encontro dos Tambores, um evento super relevante, que teve participação de vários convidados importantes, pessoas ativas na cultura, políticos, pessoas que estão movimentando a base da cultura. E a gente está aqui também com os repórteres, com a Luana Badini e Micael Marques, eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Sim, foi um evento muito interessante e, assim, é muito importante mesmo a gente celebrar, valorizar a cultura local, colocar em pauta esses movimentos, e eu pude participar do Encontro dos Tambores. Foi muito lindo, um evento muito bonito, foi muito enriquecedor estar lá, estar presente lá. Foi um show maravilhoso do grupo Fundo de Quintal, teve chuva, teve pagode, foi muito bom mesmo. Eu guardo experiências muito boas e a partir disso a gente entende, né, como é importante compartilhar esses momentos com a própria cidade, como o acesso à cultura é muito necessário e como eventos como esse, eles estão aliados à nossa própria qualidade de vida mesmo, sabe? Como cidadão, como amapaense, como brasileiro também. Sim, foi um evento muito importante, muito gostoso de participar, porque foi uma celebração da cultura afro-brasileira e amapaense, né? Contou com capoeira, samba, reggae, muita coisa legal, assim. E mais importante, né, que nesse evento, no dia inclusive do Fundo de Quintal, foi o dia que a gente teve a primeira chuva depois de muito tempo sem chover. Teve chuva. E esse dia marcou muito. Show na chuva, assim, ó, maravilhoso. Pena pra quem correu, pra quem quis ir embora, mas quem ficou lá curtiu bastante. E é isso, né? Acontece. Realmente gostei muito de ter participado. Quero lembrar que tinha muita gente de birra lá e eu não consegui provar, hein? Mas fica pra uma próxima. Eu não sei porque eu ainda não provei gente de birra. Gente, birra é patrimônio local. Patrimônio local. Esse podcast é uma produção para matéria de rádio jornalismo da professora Roberta Scheibe e conta com a participação e a produção do Micael Marques, da Luana Badini e de mim, Paulo Rafael. Foi um prazer estar presente nesse momento com vocês. Espero que vocês aproveitem e na próxima semana tem mais. Até a próxima. Até!